Olá, sejam bem-vindos a esse nosso novo ciclo de aulas, essa nossa grande nova temática, em que vamos tratar de quatro grandes temas para a gente poder abordar a conceituação, fazer indicação de livros clássicos, livros contemporâneos, e são temas muito pertinentes para nossa realidade atual, seja a nível Brasil ou a nível mundial. O nosso primeiro tema da nossa aula de hoje é o tema política. E com esse primeiro tema, eu quero vir desmistificar a questão da política, da importância de nos envolvermos com política, de nos interessarmos, de nos mantermos bem informados em relação a essa temática, que é tão importante para todas as questões da sociedade, para nível de cidadania, para questões de políticas públicas, enfim. Tem muitas coisas envolvidas nesse sentido, que não somente o ato de votar a cada 2 anos, de ouvir discurso de políticos, não. Envolve muito mais elementos que são importantíssimos para nós enquanto cidadãos. Então, por isso que eu escolhi esse grande tema como primeiro, para a gente poder discutir um pouco sobre isso e também trazer algumas indicações para vocês, tá? Bem, primeira questão que eu trago, que eu escuto muito dos meus alunos e de muitas pessoas por aí quando eu proponho que a gente converse, debate sobre política. Tá, mas por que eu tenho que saber sobre política, estudar sobre isso, me interessar sobre essa temática, sendo que existe tanta corrupção, tantos problemas nesse sentido? Eu não quero me envolver com isso. Não quero saber disso. É o que eu escuto de muitas pessoas. É aí que vem a questão. Geralmente, pessoas com essa fala desconhecem a importância de estarmos preocupados com uma sociedade melhor. Quando a gente pensa em política, nós temos que pensar em coletividade. Temos que pensar que a sociedade ela funciona bem como um todo, partindo do nível do Estado para os cidadãos e de nós cidadãos para essa contribuição para com o Estado, a partir do momento que a gente recolhe impostos, que a gente cumpre com as nossas obrigações e a gente cobrar essa devolutiva por parte dos governos municipal, estadual e federal. Então é importantíssimo que nós entendamos como funciona a política no nosso país, né, como funciona no sistema brasileiro e participemos não somente no momento de votar, mas de diversas outras formas. A primeira delas é nos mantendo informados. Não somente por noticiários, não somente pelo que a gente vê nas redes sociais, na internet, na televisão, mas procurando ler mais, entendendo dos conceitos relacionados à política. E é por isso que eu vou trazer algumas sugestões de bibliografias para que nós possamos nos aprofundar nesse assunto. Na verdade, algumas bibliografias para a gente começar a entender sobre política e outras bibliografias para quem quer se aprofundar um pouco mais, para quem já sabe do básico, para quem já é estudante da área e quer procurar um aprofundamento nesse sentido. E aí vem a segunda questão que também me fazem bastante. Tá, tudo bem, entendi que é importante eu aprender sobre política, mas por onde começar, né? Onde buscar informações para que eu tenha informações corretas, para que eu me informe da melhor forma, né? Da melhor maneira. Aí vem nós buscarmos informações em sites confiáveis,
em bons telejornais e também em bons livros, que é o que eu vou trazer de indicação aqui hoje. Quando a gente for buscar fontes confiáveis na internet, buscarmos sites oficiais, sites de estatísticas, de pesquisas dos países que nos tragam informações oficiais. E também, quando a gente for buscar telejornais, sites desses telejornais, buscar também dos mais idôneos, dos que são referência em notícia, dos que não trazem fake news. Precisamos tomar esse cuidado também. Nós vivemos num momento em que a disseminação das fake news está muito forte. Então, nós precisamos filtrar bem onde nós buscamos essas informações, porque isso faz toda a diferença no conhecimento que nós vamos trazer sobre o assunto, principalmente quando se trata de economia. Na economia política, tem muita fake news envolvida nesse sentido, tá? Existe também cursos livres, curso superior de ciência política, dentro também do curso de ciências econômicas, né, de economia, se estuda muito a parte de política, para quem quer realmente se aprofundar nessa temática. E dos cursos livres, eu até me deparei no Instagram dias desses, não me lembro agora o nome do instituto, mas tem um instituto oferecendo um curso de introdução à política e economia para leigos, para quem ainda não entende bem sobre o assunto, para entender melhor. É um curso, se eu não me engano, com duração de 3 meses. Então também vale a pena para quem quer se aprofundar no assunto, mas não necessariamente quer fazer uma graduação na área, tá? Então também vale a pena buscar esse tipo de curso livre. E aí uma primeira indicação para a gente entender economia, política e economia na base, seria a teoria econômica da democracia. Deixa eu ver se consigo trazer aqui a imagem para vocês. Aqui, ó, projetar aqui para vocês. Uma teoria econômica da democracia. Não sei se está dando para ver muito bem a capa, mas a ideia é vocês conseguirem visualizar a imagem para depois pesquisar na internet. Provavelmente tem e-book, tem no Kindle, não sei dizer faixa de preço, mas é um livro fácil de ser encontrado, que você vai encontrar conceitos como democracia, economia, política, o que é a ciência política, o que seria uma república, uma monarquia, né, que são os tipos de governos, enfim, explica vários conceitos dentro da ciência política. Então, é muito bacana para quem quer a base sobre esse tema, tá? Porque quando a gente tem a base, quando a gente entende como funciona, por exemplo, no Brasil, né, temos os 3 poderes, que é o executivo, o legislativo, o judiciário. Cada um tem uma responsabilidade em relação à sociedade. Entender como funciona a arrecadação de impostos no Brasil. Por exemplo, o que o município arrecada não fica diretamente no município, vai para a federação, né, para o estado, e aí conforme a quantidade de munícipes, esse dinheiro é redirecionado para o município. E com base no quê? Com base no censo. Dentre outras informações, é que essa verba é destinada para o município. Tem os impostos, né, os tributos que são arrecadados no município, tem os tributos que são arrecadados pelo Estado, outros que são arrecadados pela União.
E muitas pessoas não sabem dessa diferença. Pensam que todos os impostos são arrecadados diretamente pela União. Não. Por exemplo, IPVA, que é um imposto sobre veículo, é arrecadado pelo município. O ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadoria, é arrecadado pelo Estado. O IPI, que é o imposto sobre produto industrializado, é arrecadado pela União. Então tem, conforme as esferas da federação, tem a destinação de cada um dos impostos. Então são informações relevantes, importantíssimas. Por quê? São situações que refletem no nosso dia a dia, que impactam no nosso dia a dia. Então, quanto mais e melhor a gente souber, melhor vai ser para a gente poder interagir no sistema conforme funciona no nosso país. Uma segunda indicação de livro que eu vou fazer para vocês é o Manual da Ciência Política, de Paulo Bonavides. Então, esse já é um livro nacional. Traz também conceitos relevantes da ciência política, explana bem sobre isso. Eu considero que é uma leitura obrigatória. Acho que todo mundo deveria ler, porque todo mundo tem que saber sobre os principais conceitos de política. Como eu falei, quais são as formas de governo, sistemas eleitorais, como funciona o sistema de formação de partidos aqui no Brasil, nas eleições, como que funciona para que um candidato, um partido seja eleito. Tem todas essas especificidades nesse livro, então ele é bem interessante nesse sentido. Mas para saber sobre política, né, sobre administração política de uma forma mais generalista, aí tem os livros clássicos, que pode ser que vocês já tenham lido, mas eu indico que leia agora com um novo olhar, né, com um olhar mais de administração pública. E aí, a minha primeira indicação vem o livro O Príncipe, de Maquiavel. Ele fala muito sobre o sistema monárquico, porém, as propostas, né, de administração de poder, as nuances de poder que ele observa para os príncipes, né, naquela época, são coisas que a gente observa muito hoje em dia no poder público e algumas delas são bem interessantes e bem cabíveis também na atualidade. Então é um livro clássico que também todos devem ler, mas com esse olhar, né? Com essa abstração, porque realmente traz muitos ensinamentos. Outra indicação também de clássico. Opa, não é esse ainda. Seria o livro de Thomas Hobbes, que é O Contrato Social. Ele trata sobre a questão da filosofia política. Então ele traz uma proposta mais aprofundada, uma análise mais aprofundada na ciência política, observando a questão da construção da sociedade, da convivência em sociedade, porque a política ela é importante, porque os sistemas de governo são importantes para se administrar bem uma sociedade. Ele traz, né, explicitamente e de forma mais detalhada o aspecto, né, o conceito de soberania de Estado, ou seja, ele defende a intervenção estatal na política, na economia,
e na sociedade. Então, é um livro que já vem se aprofundar muito mais nesse tema. Então, eu indico que ele não seja a sua primeira leitura, que você comece pelo livro de ciência política, depois Maquiavel, para depois vir para contrato social, porque ele já vem com um outro aprofundamento em relação à temática. Continuando nessa parte de aprofundamento, a gente tem John Stuart Mill falando de utilitarismo e liberalismo. Então vejam, o anterior ele vem falar sobre intervencionismo estatal. Ele explica o que é isso. E Mill ele vem falar sobre o liberalismo, que seria a intervenção mínima do Estado na política, na economia, na sociedade. Ele já vem trazer um outro olhar sobre o sistema político. Com o olhar mais conservador, mais restrito nesse campo da participação do Estado na política e na economia, né? Realmente vem com um olhar diferenciado aí no andar do século XIX, né? E aí um outro olhar também sobre a questão da política, trago a visão da sociologia, que seria a visão de Marx e Engels, que são os precursores do comunismo, os precursores do socialismo utópico, com a publicação do Manifesto do Partido Comunista, que a partir da Revolução Industrial vem fazer uma crítica ao sistema industrial, sistema econômico que vigorava na época, né, no auge da Revolução Industrial, propondo uma nova forma de sociedade, uma nova forma de sistema político, econômico e social. Gente, é um livro curto, é um livro muito tranquilo para ler e que abre muito a nossa mente. Então eu super recomendo mesmo, principalmente para quem trabalha de forma assalariada, sabe, com carteira assinada e quem trabalha em indústria. Leia Manifesto do Partido Comunista. Vai abrir muito a sua mente em relação às dinâmicas de trabalho dentro desse sistema capitalista, né? Depois, mais pra frente, eu quero fazer uma série falando somente sobre Marx, porque tem muita coisa para poder falar e é complexo, mas no momento eu quero deixar essa indicação para vocês. Tem também um outro livro, o Capital. Aqui eu tenho uma versão condensada, porque o Capital é realmente um calhamaço, que eu deixo como segunda indicação, tá? Depois que você ler o Manifesto do Partido Comunista, eu indico que você leia o Capital. Comece pela versão condensada e depois leia a obra completa, que na verdade são 3 volumes, tá? São 3 calhamaços, que dá um total de 2.000 e tantas páginas. Mas para não assustar, vamos começar com a edição condensada e com o manifesto, para a gente começar a entender Marx, para depois passar para uma bibliografia mais densa sobre ele. E para quem quiser ler aí um resumo sobre os principais autores e as principais correntes políticas e econômicas, eu indico Os Clássicos da Política. São 3 volumes, tá? É uma coleção que tem 3 volumes, que fala sobre os principais teóricos
dentro da política e economia. Vai falar de forma resumida, né? De forma mais condensada, mas é um início. Acho que para quem quer começar a entender toda essa dinâmica, que é complexa, sim, mas como eu já falei, é importante que a gente entenda. Então vamos começar aos poucos. E os clássicos da política pode auxiliar bastante também, tá? Lembrando que são 3 volumes. E falando mais especificamente sobre Brasil, deixa eu ver aqui. Não baixei a última imagem. Mas não tem problema, gente. Eu não baixei a última imagem, mas o último livro que eu gostaria de indicar para vocês, dos que estão aqui nos meus slides, seria o Sistema Político Brasileiro, uma introdução. Para a gente entender a dinâmica política do nosso país, porque também não é simples, tá? É bem complexa, mas é importante que a gente entenda como funciona a política no nosso país, que a gente vai entender um pouco de toda essa dinâmica doida que a gente acaba vendo, lendo aí nos noticiários no dia a dia, e tem muitas coisas que muitos não conseguem entender, né? Então fica também essa indicação mais específica a nível Brasil, tá? E para gente poder finalizar, eu quero indicar uma bibliografia que é contemporânea, tá? Que são 2 autores que ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 2009, Esther Duflo e o esposo dela. Eu não consigo pronunciar o nome dele porque ele é indiano, então vou até colocar aqui próximo para vocês virem. Ó, não consigo pronunciar o nome dele, tá, gente? Porque é bem diferente. Então, são 2 economistas que estudam a parte mais social, né, da economia e a política dos países, principalmente da Índia, né, que é o país de origem do esposo da Esther. E eles fizeram várias pesquisas em relação a políticas de transferência de renda, políticas de erradicação da fome, e com base nesse estudo, nessa pesquisa deles, né, eles tiraram algumas conclusões, e dessas conclusões eles, né, fizeram ali uma teoria deles e ganharam o Nobel de Economia em 2019. O livro chama Boa Economia para Tempos Difíceis, e é bacana que é um livro atual, é de 2020, e trata também da primeira fase aí da Covid-19. Então, gente, é uma temática hiper atual. Vale muito a pena, porque trata de algo que nós ainda estamos vivendo, né? Fala da Covid, fala da questão dessas políticas de transferência de renda, de erradicação da fome, que no Brasil a gente sabe que é uma temática recorrente, importante. É um problema que ainda não foi solucionado e que necessita de uma solução. E esse livro, apesar de não tratar especificamente do caso Brasil, ele traz propostas e ideias que podem ser aplicadas no nosso caso. Então, também nos ajuda a entender a parte da política social. E apesar de ser um livro, né, também aí um calhamaço, é um livro com uma forma de escrita muito mais simplificada, porque a ideia deles foi realmente trazer economia para os leigos, trazer economia para todas as pessoas, para que todos entendam.
É como eles colocam aqui, tornar a economia grande novamente, é o que fala já no primeiro capítulo. Mas não no sentido de algo que se afasta das pessoas, de suntuosidade. Não, é de grandeza no sentido de importância para as pessoas, que as pessoas se importem com economia, se importem com política e queiram saber sobre isso. Mas para que as pessoas queiram saber, para que as pessoas se preocupem, se interessem, elas têm que entender. Então, tem que ser dito de uma forma que as pessoas entendam, se interessem, e para isso é muito importante a significação. Por que isso é importante para mim, enquanto leigo, enquanto cidadão? E é isso que eles trazem nesse livro. Então, é a minha dica bônus, porque é muito atual, com uma linguagem simplificada, que serve muito para os nossos dias e para a realidade do nosso país, tá? Bem, gente, é isso. Eu quero agradecer, né, pela participação de vocês. Espero vocês na próxima quarta-feira, na nossa próxima aula, que nós vamos tratar, né? Vamos continuar tratando desse tipo de temática. As nossas próximas 3 temáticas são economia, sociologia e história. Então, eu vou trazer com essa mesma proposta: conceituar, explicar a importância e trazer sugestões de livros, de bibliografias, para que a gente possa entender da base do tema e também se aprofundar no assunto, tá? Vivemos em tempos difíceis, porém a informação pode realmente salvar vidas, pode realmente trazer transformações, pode realmente fazer a diferença. Então vamos nos informar, vamos buscar saber mais, porque isso pode ter certeza que é muito relevante para todos nós. Então é esse o meu objetivo aqui com essa nova série de aulas, tá? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima quarta-feira, às 19 horas.